Antes de você continuar, imagine o seguinte. Você acorda no meio da noite com a casa em chamas. Consegue salvar alguns filhos, mas 5 deles desaparecem completamente, sem corpos, sem ossos, sem rastros. E a polícia te diz que eles simplesmente viraram fumaça. Se você tem estômago para ver o que o desespero de um pai pode revelar, fica comigo. Véspera de Natal de 1945, Fayetteville, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. A família Soder vai dormir como qualquer outra família americana naquela noite. George e Jenny Soder, imigrantes italianos, tinham 10 filhos naquela noite. 5 deles, Maurice, de 14 anos, Marta, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8 e Beth, de 5, dormiam no 2º andar. Por volta da 1 da manhã, Jenny acorda com cheiro de fumaça. A casa está em chamas. George consegue tirar 2 filhos do fogo. A mãe consegue salvar um bebê. Mas os outros 5 simplesmente desaparecem. Eles nunca mais são vistos. A polícia chega e diz que o incêndio foi causado por um curto-circuito na fiação elétrica, mas George Soder, o pai, não aceita. Ele nota coisas estranhas. A escada que sempre ficava encostada na casa tinha desaparecido. As janelas do quarto das crianças estavam trancadas por dentro e o mais estranho, não havia nenhum resto de ossos, dentes ou botões no meio das cinzas, nada. Como se as 5 crianças tivessem evaporado. É como se o fogo tivesse decidido comer 5 crianças inteiras e cuspir só as paredes. Como se alguém tivesse planejado um incêndio tão perfeito que nem os ossos sobrassem. Como se o diabo tivesse resolvido fazer um churrasco particular e não tivesse deixado nem o cheiro. George Soder passa o resto da vida procurando os filhos. Ele coloca anúncios em jornais, oferece recompensas, contrata detetives particulares e começa a receber pistas perturbadoras. Uma mulher diz ter visto as 5 crianças num orfanato. Outra diz que viu elas no circo. Uma carta anônima chega com a foto de uma criança que se parecia muito com Louis. George morre em 1968 sem nunca descobrir a verdade. Até hoje, mais de 78 anos depois, o caso continua oficialmente aberto. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sinal de ossos, nenhuma prova conclusiva de que as crianças morreram no incêndio. É como se o fogo tivesse resolvido fazer um favor para alguém e simplesmente apagado 5 crianças da face da terra. Como se alguém tivesse entrado naquela casa naquela noite, levado as crianças e deixado fogo para apagar os rastros. Como se a própria casa tivesse decidido que aquelas 5 crianças nunca deveriam ter existido. E o mais perturbador de tudo, até hoje, a família Soder acredita que os filhos podem estar vivos em algum lugar. Eles nunca aceitaram a versão oficial. Eles nunca enterraram 5 caixões vazios. Agora me responde com honestidade. Se amanhã você acordasse e descobrisse que 5 dos seus filhos desapareceram completamente no incêndio e a polícia te dissesse que eles viraram fumaça, você aceitaria? Ou você passaria o resto da vida procurando por eles, como George Soder fez? Se esse relato te deixou com a sensação de que algumas perdas nunca podem ser explicadas, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos que mostram quão cruel e inexplicável a vida pode ser, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui, em Sombras Ocultas, nem sempre o fogo queima tudo. Às vezes, ele só esconde o que alguém não quer que seja encontrado. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir olhar para uma casa em chamas da mesma forma. Antes de continuar, imagine o seguinte. Você é policial. Você entra numa casa comum e de repente uma voz infantil começa a falar com você. Mas a criança que está falando não está mais viva. Se você tem coragem de ouvir o que a polícia britânica gravou de verdade, fica comigo.
Agosto de 1977, em Field, um subúrbio tranquilo de Londres, Inglaterra. Uma família normal, formada por Peggy Hodgson, mãe solteira, e seus 4 filhos, começa a viver um pesadelo que duraria mais de 2 anos. Tudo começa com barulhos estranhos, móveis se movendo sozinhos, batidas nas paredes, objetos voando pela sala. A filha mais nova, Janette Hodgson, de 11 anos, começa a ser atacada violentamente por uma força invisível. Ela é arrastada pela casa, levitada, jogada contra as paredes. A voz que sai da boca dela não é mais a dela. É uma voz rouca, grave, de homem idoso, uma voz que xinga, insulta, ameaça e fala coisas que uma menina de 11 anos jamais saberia. A polícia é chamada. E o que acontece em seguida é um dos casos mais documentados da história do paranormal. Os policiais testemunham cadeiras voando, brinquedos se movendo sozinhos, portas batendo sem ninguém tocar. Eles gravam áudios, eles tiram fotos, eles chamam investigadores, jornalistas e até um padre. A voz que sai da boca de Janette se identifica como Bill Wilkins, um homem que morreu naquela mesma casa anos antes. Ele conta detalhes da própria morte, da vida dele, coisas que a família Hodgson nunca poderia saber. É como se o morto tivesse decidido alugar a boca da menina para reclamar do aluguel atrasado da própria casa. Como se a morte não fosse suficiente para calar o velho Bill. Ele voltou só para dizer que a casa ainda era dele e que as novas donas eram intrusas. Durante mais de 2 anos, a casa virou um circo. Jornalistas, cientistas, céticos e crentes lotaram o lugar. A BBC gravou, a polícia gravou. Houve mais de 1000 horas de gravações. E o mais perturbador, várias vozes diferentes saíam da boca de Janette. Às vezes falava como uma velha senhora, às vezes como um homem agressivo, às vezes falava coisas que só alguém que morou naquela casa poderia saber. Enquanto isso, os céticos diziam que era tudo mentira, que a menina estava fingindo. Mas a polícia, que estava lá, viu a menina levitar, viu móveis se moverem, ouviu a voz do morto saindo da boca de uma criança. E o caso nunca foi explicado. Até hoje, o Enfield Poltergeist é um dos poucos casos sobrenaturais com gravações de áudio, fotos e testemunhos policiais oficiais. Agora me responde com sinceridade. Se você estivesse dentro daquela casa e ouvisse uma voz de um homem morto saindo da boca da sua filha de 11 anos, você iria embora? Ou você ia tentar explicar que era só a imaginação dela? Se esse relato te deixou com a sensação de que algumas casas guardam mais do que móveis e memórias, salva ele. Se você quer continuar vendo os casos em que o sobrenatural bateu na porta e a polícia teve que atender, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, em Sombras Ocultas, às vezes o que está dentro da casa é muito pior do que o que está fora. A gente se vê no próximo relato. Se você ainda conseguir dormir com a porta do quarto fechada.